Glória a Deus, aleluia. Amém, irmãos? Cumprimento a amada igreja capaz de ser essa noite, amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos, fazer uma oração, agradecer ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos concede mais uma vez, estarmos aqui para aprender da Tua maravilhosa palavra nessa noite. Senhor Deus, Pai amado e querido, Pai todo maravilhoso, meu Deus, nessa noite nós queremos aqui mais uma vez engrandecer o Seu nome e agradecer ao Senhor por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos como igreja para adorar o Seu nome e para estudar a Tua palavra, Senhor. Salmista Davi, meu Pai, em certa feita ele disse: escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra Ti, meu Pai. Meu Deus, nós podemos cada vez mais aprender do Senhor, para que cada vez mais a gente viva uma vida abençoada, meu Pai, porque nós sabemos que o pecado, ele traz consequências horríveis para as nossas vidas, e a única maneira da gente não errar o alvo é aprendendo cada vez mais da Tua palavra e guardando ela nos nossos corações, Senhor. Quero abençoar cada vida que já se faz presente aqui nessa noite, meu Pai. As crianças, os jovens, os varões e as varoas que se encontram aqui neste lugar, que o Senhor possa estar abençoando e livrando de todo mal. Os irmãos que estão a caminho desse estudo também, que o Senhor possa trazer em paz, que o Senhor possa trazer em segurança também para este lugar, Senhor. As vidas que nem congregam neste lugar, mas acompanham aí pela live, acompanham também, Senhor, pelo YouTube ali, que o Senhor possa estar abençoando também e acrescentando cada vez mais nessas vidas, meu Senhor, que estão querendo aprender a Tua palavra. Meu Pai, eu peço que o Senhor venha nos usar nessa noite, que o Senhor venha nos inspirar através do Teu Espírito Santo para a gente trazer um estudo diretamente do trono do Senhor, meu Pai. Agradecemos ao Senhor e Te damos toda honra, toda glória, toda exaltação, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Os irmãos já podem se sentar nessa noite e abrir a nossa revista na lição número 7. Nós estamos estudando o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. E nós já estamos na lição número 7, irmãos. Lição número 7, estamos encaminhando aí para o final, né, da lição. Faltam 6 lições, não é isso? Faltam 6 lições, então estamos encaminhando aí, já passamos da metade, e para a honra e para a glória do Senhor tem sido estudos abençoados para as nossas vidas. Lição número 7 vai dizer: Paulo, o plantador de igrejas. Nós vamos entender um pouquinho melhor, né, o que é plantar uma igreja. Texto áureo: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Verdade prática: a experiência com Cristo é o mais poderoso fator motivacional para plantar igrejas. Leitura bíblica em classe está lá em 1 Coríntios 3, versículo 6 ao 9. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 1 ao 3. E capítulo 16, versículo 1 ao 5. E capítulo 5, versículo... Capítulo 16, versículo 1 ao 5. Versículo 9 e versículo 10. Pedro vai colocar aí e nós vamos acompanhar aqui para a glória e para a honra do Senhor Jesus Cristo. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Na igreja que estava em Antioquia, havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre ele as mãos, os despediram. E chegou a Derbe e a Listra, e eis que estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele, e tomando-o, o circuncidou,
por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. E quando iam passando pelas cidades, lhes entregavam para serem observados os decretos que haviam sido estabelecidos pelos apóstolos e anciãos em Jerusalém. De sorte que as igrejas eram confirmadas na fé, e cada dia cresciam em número. E Paulo teve, de noite, uma visão, em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém. Então, semana passada nós aprendemos a lição de Paulo no poder do Espírito Santo, né? Então, Paulo ali, no poder do Espírito Santo, ele começou ali a plantar igrejas por onde ele passava. É isso que nós vamos aprender nessa noite. Objetivo geral, irmãos. Olha como o objetivo geral é importante e é lindo também. Motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Olha o objetivo. Motivar a igreja local para plantar mais igrejas. Nós vamos aprender como nós podemos plantar igrejas também. É claro que existem chamados específicos para isso, né? Mas cada um de nós somos o quê? Cooperadores, que podemos também cooperar para isso. Vamos aprender como. Objetivos específicos. Mostrar que Paulo foi um desbravador sob uma gloriosa obrigação. Sinalizar Antioquia como ponto de partida para o crescimento da igreja. Pontuar as características de um plantador de igrejas. Vou ler aqui interagindo com o professor e os irmãos prestem atenção. Diz assim: nesta lição perceberemos o quanto o espírito desbravador do apóstolo Paulo se relaciona com a origem do movimento pentecostal no mundo. Em seus primórdios e durante a sua história, plantar igrejas a partir dos círculos de orações nas casas, ponto de pregação, foram estratégias dadas pelo Espírito para que hoje tornássemos um dos maiores segmentos do mundo. Então, irmãos, olha só. Durante a sua história rica, plantar igrejas a partir dos círculos de oração nas casas, ponto de pregações foram estratégias dadas pelo Espírito Santo. Então, uma igreja pode surgir, né, de um círculo de oração nas casas. Não precisa nem ser um culto, né? Um culto nos lares, igual a gente faz. Culto nos lares também. Mas um círculo de oração que for levantado nas casas, já pode surgir dali uma igreja. Cultos nos lares também pode sair dali uma igreja. Nós presenciamos isso, né, Nima, no primeiro ministério. Começamos ali a fazer o culto lá no Recanto das Emas e depois se tornou uma igreja. E até mesmo, irmãos, nos nossos lares, né, no nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos, esposo, filhos, dali já pode surgir uma igreja também, porque nós somos a igreja. Então, se a gente for olhar bem, todos nós podemos plantar uma igreja. E a primeira igreja que nós podemos plantar é dentro da nossa própria casa, ensinando os nossos filhos o caminho do Evangelho, o caminho do Senhor. Nós também podemos plantar uma igreja. Então vamos lá, introdução. Nesta lição, estudaremos sobre o processo de plantação de igreja que o apóstolo Paulo executou. Veremos que ele foi um desbravador da causa do mestre no mundo pagão, e o seu ponto de partida no ministério foi Antioquia, quando enviado para outras regiões do mundo onde o evangelho foi pregado. Também refletiremos sobre as características do plantador da igreja local frente aos desafios atuais. Então, hoje em dia, nós temos os nossos desafios atuais também, e nós temos que enfrentá-los, né? Não fugir deles, mas enfrentá-los. Tópico 1, nós temos aqui 3 subtópicos, e o primeiro tópico é Paulo, o desbravador. Paulo, o desbravador sobre uma gloriosa obrigação. E aí nós já vamos concentrar um pouquinho nessa palavra, né? Gloriosa obrigação. Então, irmãos, fazendo uma comparação aqui. Quando nós arrumamos um emprego, no nosso emprego nós temos o quê? Obrigações a cumprir, não é verdade? Nós não podemos comparar a igreja como um emprego, né, assalariado, né, como uma empresa, não. Mas nós podemos sim trazer essa ilustração. Quando nós assumimos um contrato de trabalho com os nossos patrões, nós estamos assumindo ali um compromisso de cumprir com
obrigações, não é verdade? Então, com Jesus também, quando nós assumimos um compromisso com Cristo, nós estamos assumindo também um compromisso de realizar as nossas obrigações. Porque no corpo de Cristo nós temos nossos direitos, mas nós temos também os nossos deveres. Nós não podemos querer só os cargos e não querer os encargos. Quando nós queremos os cargos, nós temos que ter consciência que vai vir também os encargos. Quando nós assumimos nosso chamado, quando nós assumimos nossa função no corpo de Cristo, vai ter também os encargos. Eu sempre estou explicando para os jovens, né, ensinando aqui para os jovens também, que a gente fala, ó, uma coisa é a pessoa ser congregante, né, congregar no lugar, e outra coisa é a pessoa já assumir um compromisso ali de ser obreiro, ser levita, evangelista, pastor, né? Porque com isso vem mais obrigações. Quanto mais é dado, mais é cobrado também. Mas nós temos que desenvolver as nossas funções. Eu falo para os jovens assim, ó, eu não posso cobrar uma coisa de um congregante, né? Tem coisas que eu posso cobrar de vocês, mas de um congregante eu já não posso cobrar. Agora, se o congregante quiser também, né, assumir ali, tiver um cargo, um chamado para assumir um cargo, aí eu já posso cobrar também, né? Mais responsabilidade, mais compromisso também. Agora aqui diz que é uma gloriosa obrigação. É algo glorioso. Ou seja, é uma oportunidade, irmãos. Quando nós estamos orando, nós sempre falamos, né, Senhor, obrigado por essa rica oportunidade. Quando nós estamos aqui na oportunidade, nós falamos, agradeço por essa rica oportunidade. Porque na verdade é isso mesmo, é uma rica oportunidade. Não podemos encarar isso como um fardo, né? Aquele fardo religioso, não. É uma rica oportunidade que Deus ele nos concede, irmãos. Mas Deus, ele cobra o pastor, e aí o pastor cobra os obreiros, o pastor cobra os levitas, o pastor cobra as lideranças, né? E as lideranças vão cobrar os seus liderados. Então a cobrança também faz parte do processo. Mas mesmo assim dizendo que é uma gloriosa obrigação, Deus ele não vai ali forçar ninguém a nada, né? É obrigação no sentido que nós temos as nossas tarefas a cumprir, as nossas funções a cumprir. Mas Deus ele não quer obrigar as pessoas, forçar as pessoas. A Bíblia fala que Deus ele ama a quem dá com alegria, a quem contribui com alegria, quem oferece com alegria, não somente ofertas, né? Mas oferece também sua vida, seu tempo, seus bens, seus talentos com alegria. É obrigação no sentido que temos funções. Mas Deus nunca vai obrigar ninguém contra a vontade da própria pessoa, irmãos. Então é uma gloriosa obrigação. Então nós temos nossos direitos e nossos deveres também no reino de Deus. E aqui no subtópico 1 vai dizer o seguinte, Paulo o desbravador. Que vai dizer, Paulo foi sem dúvida o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. Ele dedicou a sua vida para proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. O apóstolo contribuiu grandiosamente na implantação de inúmeras igrejas e no crescimento da fé cristã. Não houve quem implantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios. Olha, irmãos, proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Então Paulo, ele cumpriu a sua missão. No final da sua vida, ele escreveu, completei a carreira, né? Guardei a fé, combati o bom combate. Na verdade, nessa sequência, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Ou seja, ele falou isso, consegui, graças a Deus, graças a Deus que me ajuda, graças ao nosso Senhor Jesus Cristo, eu consegui cumprir essa missão, completar a minha carreira. No livro de 2 Timóteo, nos últimos versículos ali, é algo assim até emocionante a gente ler aquela carta. Porque aquela carta, irmãos, o apóstolo Paulo ele está contando ali o que aconteceu com ele. Que muitos abandonaram ele. Quando ele foi julgado, ninguém compareceu no julgamento dele para ajudar ele, para defender ele. Ele foi abandonado por alguns amigos. Outros amigos trocaram ele pelo presente século, pelo mundão, né? Então o apóstolo Paulo vai dizer ali várias coisas que ele passou. Mas no final ele disse isso. Mas graças a Deus eu cumpri a minha missão. E eu sei que uma coroa me espera lá na glória. A gloriosa coroa me espera, né? Então, irmãos, nós temos que ter também isso dentro de nós. Aconteça o que acontecer, nós temos que ter essa vontade de cumprir a missão que Jesus Cristo colocou nas nossas vidas. Aqui vai dizer também, ó, não houve quem plantasse tantas igrejas em tão pouco tempo como o apóstolo dos gentios.
E aí eu quero perguntar, irmãos, quem são os gentios? Quem não é judeu. Pergunta de uma vez, né? Chega a dar um branco. Quando a gente pergunta de uma vez, dá aquele branco assim e fala, eu sabia isso aí. É de surpresa, né? Mas isso é para os irmãos ficarem atentos. Tem que ficar concentrado aqui, que uma hora ou outra o pastor vai me perguntar algo e eu tenho que estar ligadinho. Então, gentios, aqueles que não são judeus. Vamos lá, irmãos. Uma coisa importante, vamos ler aqui logo uma referência. Romanos 10, versículo 13 ao 15, porque aqui falou proclamar o evangelho e cumprir a missão entre os pagãos. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15, coloca aí, Pedro, nossa primeira referência que nós vamos estar lendo hoje. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 15. Vai dizer, ó, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, é importante as pessoas invocarem o nome do Senhor. Agora olha só que interessante, versículo 14, Pedro. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Para a pessoa invocar, tem que crer, né? Como é que eu vou invocar o nome do Senhor se eu não crer no Senhor? Tem muitos ateus que dizem, eu não acredito em Deus, eu não acredito em Deus. Mas se ele estiver dentro de um avião... Oi? Muitos ateus falam, eu não acredito em Deus. Mas se estiver dentro de um avião caindo, eles falam, meu Deus, me ajuda. Né? Passa a acreditar rapidinho. Então olha só, como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? Então o que a Bíblia fala? A fé, ela vem do ouvir. E ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, irmãos. Então a fé, ela vem do ouvir. Mas como crerão naquele de quem não ouviram? Então é importante as pessoas ouvirem. Já viu vários milagres na Bíblia? Que as pessoas receberam ali uma cura, uma libertação. E as pessoas receberam através de quê? Ouviram falar de Jesus. A mulher do fluxo de sangue, né? Ouviu falar de Jesus. Aí o que acontece? Ela acabou crendo em Jesus. E quando ela creu em Jesus, ela fez o quê? Ela buscou Jesus. E quando ela buscou Jesus, ela recebeu a sua cura, recebeu o milagre. Então o processo é esse, irmãos. É a gente proclamar, as pessoas vão ouvir, aí as pessoas vão buscar. Agora olha só. E como ouvirão se não há quem pregue? Como as pessoas vão ouvir se não tiver ninguém para pregar? Por isso que Deus levanta pregadores. Não somente na igreja, mas também nas escolas, no trabalho, dentro de casa, nas famílias, na sociedade. Deus, ele levanta pregadores. Versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Aí também tem outro processo. Como nós vamos pregar se nós não formos enviados? Tem um ditado que diz aí, uma frase que diz assim, né? Que a obra de Deus, ela é feita com os pés de quem vão, mas é feita também com os joelhos de quem ora e também é feita com as mãos de quem ajuda, né? De quem abençoa a obra do Senhor. Então tem aqueles que vão para o campo missionário, tem aqueles que oram e tem aqueles que ajudam. Tem aqueles que fazem as três coisas. Tem aqueles que fazem só uma coisa. Mas tem aqueles também que falam, então eu vou só orar. Aí a Bíblia fala, irmãos, a fé sem obras, ela é morta por si só. Eu creio que além de orar, porque oração termina com o quê? Com ação, né? Além de orar, nós podemos ter também atitudes, né? Ação também para ajudar. Só até aí, né? Ah não, tem mais aqui. Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, irmãos, quão formosos são os pés daqueles que anunciam? Quão formosos são aqueles que pregam, aqueles que evangelizam, aqueles que ganham vida para Jesus, irmãos? São pessoas abençoadas, são pessoas que estão no centro da vontade do Senhor, os ganhadores de alma. Quando fala assim, quão formosos são os pés, está dizendo o seguinte, que a pessoa tem uma caminhada abençoada. Aonde a pessoa anda, aonde a pessoa for, essa pessoa vai estar sendo abençoada porque está ganhando almas para Jesus, e isso agrada o Espírito Santo de Deus. A igreja, ela tem que ter essa vontade de ganhar almas, ela tem que ter essa vontade de ganhar vidas, irmãos. Isso é uma vontade que vem do próprio Espírito Santo do Senhor, do próprio Jesus. Jesus, quando esteve nessa terra, ele deu o maior exemplo. Jesus, ele pregava para multidões, pregava, mas quando precisava Jesus pregar só para uma pessoa também, ele pregava com o mesmo amor, ele pregava com a mesma vontade, não é verdade? Ele não ligava. Muitas vezes nós ficamos assim, né, achando ruim quando a igreja está vazia,
Jesus ele não tinha isso, irmão. Jesus, ele tanto faz ele falar para multidões, como também para uma pessoa só. Ele sempre falava com o mesmo amor, porque ele sempre queria ali ganhar uma alma. Então vamos lá, continuando aqui. Sua vida e ministério nos constrangem a semear o evangelho e a plantar igrejas em lugares onde pessoas nunca ouviram falar do evangelho das boas novas. Então, o incentivo nessa aula também de hoje não é apenas a gente semear o evangelho, pregar o evangelho, não apenas na igreja, né? Não apenas em 4 paredes, não apenas pregar para crentes, irmãos, mas essa lição está nos ensinando também para pregar aonde as pessoas não ouviram falar de Jesus. Eu creio que nos dias atuais, né, é muito difícil ter alguém que nunca ouviu falar de Jesus, porque nos dias atuais o evangelho se espalhou. No tempo do apóstolo Paulo tinha muitas pessoas que nunca tinham ouvido falar de Jesus. Hoje em dia é difícil encontrar alguém que nunca ouviu falar de Jesus, é difícil encontrar. Mas às vezes as pessoas só ouvem falar, mas não tem aquele conhecimento, né? É igual Jó. Senhor, eu te conhecia só de ouvir falar. Antes Jó só conhecia de ouvir falar também, né? Então é importante hoje em dia nós pregarmos aonde essas vidas aí não conhecem Jesus com mais profundidade. Essas vidas que estão afastadas, pessoas que muitas vezes nunca nem professaram a fé em Jesus Cristo. Aí é importante a gente falar sobre Jesus, a gente ensinar sobre Jesus. Lá no meu trabalho, tem pessoas, né, que ouvem, que conhecem a palavra, tem outros que, mesmo conhecendo, ainda não assumiram ali um compromisso com Deus, outros não professam a fé em Jesus Cristo. Tem pessoas até que dizem não acreditar em Jesus, mas todas as vezes que eu tenho, não acreditar em Deus, né? Fala que isso aí é invenção, mas todas as vezes que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus, eu falo, porque às vezes a pessoa pergunta algo, às vezes a pessoa questiona algo ali, e a Bíblia fala que nós temos que estar sempre prontos a responder àqueles que pedem a razão da nossa causa, né, da causa da nossa fé. Ou seja, todos aqueles ali que questionam algo, nós temos que estar prontos a responder. Então, mesmo as pessoas que dizem que não creem, toda vez que eu tenho a oportunidade, eu começo a falar ali mais um pouquinho da nossa fé, mais um pouquinho da nossa crença em Jesus Cristo, porque talvez a pessoa não vai ali aceitar na hora, não vai crer na hora, mas depois ela vai ficar pensando sobre isso, analisando sobre isso, e vai chegar um momento que eu tenho certeza que essa pessoa vai querer conhecer mais sobre Jesus. Então é importante, irmãos, a igreja nunca ficar só em 4 paredes, né? Mas pregar também a tempo e fora de tempo, como diz a palavra do Senhor. Então Romanos 15, versículo 20. Olha só o que o próprio apóstolo Paulo escreveu também. Romanos 15, versículo 20. Coloca aí, Pedro, Romanos 15, 20. Romanos capítulo 15, versículo 20. Diz assim, ó: E desta maneira me esforcei por anunciar o evangelho, não onde Cristo foi nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Olha, o apóstolo Paulo, irmãos, ele se esforçou para anunciar o evangelho onde Cristo não tinha sido ainda proclamado. Porque o apóstolo Paulo, ele não queria edificar sobre fundamento alheio. Ou seja, como diz aqui a lição, ele foi um desbravador. Irmãos, quando os desbravadores, né, vão assim, descobrir novas terras, igual quando Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Foi Pedro Álvares Cabral, não foi? Tem tanto tempo que eu não estudo. Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, irmãos. Quando ele foi descobrir, irmãos, ele teve que o quê? Desbravar, né? Ele teve que ir por um caminho que ninguém nunca tinha ido ainda. Tinha os nativos que moravam aqui, os índios, tudo bem. Mas ele teve que ser um desbravador, ir por um caminho que ninguém foi. É como numa floresta. Numa floresta, se a pessoa for passar por um caminho que ninguém passou, a pessoa vai ter que ir com um facão, não é verdade? Vai ter que ir com o facão ali, cortando tudo, né? Tirando todos os espinhos, todo o impedimento ali, desbravando aquele caminho. Foi isso que o apóstolo Paulo fez. Ou seja, teve muitos lugares que ele foi o primeiro a ir. Por isso que ele foi plantador de igreja também. Ele não está dizendo que não devemos também pregar onde outras pessoas pregaram. Nós podemos pregar sim onde outras pessoas pregaram também. Mas ele está falando que o chamado dele, ele teve consciência do chamado dele, que o chamado dele ia ser específico, para ele começar ali pregar onde muitos não tinham pregado ainda, irmãos. Mas nós podemos sim estar pregando, né, onde outras pessoas já começaram ali, até porque quando o apóstolo Paulo ele plantava uma igreja, aí ele ia ali para outra cidade, ele ia ali para outra região, e muitas vezes eles voltavam para aquele lugar ali para saber como que a igreja estava, se a igreja estava crescendo. A igreja de Gálatas levou até uma bronca. Ele falou: ó insensato Gálatas,
Quem foi que ensinou vocês a desviar tão rapidamente do caminho do Senhor? Porque ele ensinou a graça ali aos Gálatas. Ele ensinou que a salvação é pela graça. Ele falou, ninguém é salvo mais pela lei, nós somos salvos pela graça. Cristo se fez de maldito para nos livrar da maldição da lei. Então ele ensinou que não era por obras da lei. Mas aí ele foi evangelizar em outros lugares. Aí passou um momento, os Gálatas já estavam voltando ali a praticar as obras da lei. A achar que eles eram salvos por obras da lei, porque as pessoas já estavam ensinando eles errados ali. Aí ele foi, chamou a atenção. Deu uma bronca. Ó insensato Gálatas. Então muitas vezes, irmãos, nós temos que ali voltar, né, no mesmo assunto. É igual aqui no estudo bíblico. Às vezes ensinamos algo, repetimos uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes. Aí às vezes a pessoa pode nem entender. Por que o pastor repete tanto? Porque muitas vezes temos que voltar no mesmo assunto para que fique bem frisado, né? Para que a gente fique ali muito atento sobre o ensinamento também. Então o apóstolo Paulo, ele fazia isso também. Ele desbravava, mas muitas vezes também eles iam conferir como estava ali o ensinamento nas igrejas que eles tinham plantado. Vamos lá, subtópico 2. Subtópico 2, irmãos. Subtópico 2, uma gloriosa obrigação. Veja que é o mesmo nome, né, que nós lemos aqui no começo. Uma gloriosa obrigação. O apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Eu destaquei isso aqui, ó. Eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo, por vós, os gentios. Irmãos, nós podemos dizer que há presos que são livres e livres que são presos. Deu para entender? Há presos que são livres, mas livres que são presos. Quando nós estamos no mundo, nós falamos assim, a vida é minha, eu faço o que eu quiser, eu sou livre. Só que a palavra de Deus vai falar, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como que pode, né? Se é escravo do pecado, como é que é livre? Agora veja o exemplo do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, muitas das suas cartas foram escritas, né? Algumas cartas do apóstolo Paulo foram escritas da prisão. A carta aos Filipenses é um exemplo de uma carta que foi escrita na prisão. E eu já ensinei aqui que a prisão, irmãos, naquele tempo ali, no tempo do apóstolo Paulo, as prisões ali eram prisões muito rígidas. Prisões ali que estavam em condições precárias. Eram masmorras, verdadeiras masmorras. Eram lugares escuros, eram lugares frios, úmidos, lugares que não tinham condições nenhuma. Muitas vezes o apóstolo Paulo, ele era acorrentado numa posição que ele não podia nem se sentar e nem deitar. Ele tinha que ficar acorrentado assim. Às vezes tinha uma espécie de, como se fosse uma peça de metal, e ali buracos, 2 buracos. Eles colocavam a mão do prisioneiro ali, acorrentavam a mão do prisioneiro, e o prisioneiro ficava numa posição que não podia nem sentar, nem deitar. Ele já foi preso assim também. Tinha que fazer as necessidades do jeito que estavam. Era para sofrer mesmo. O apóstolo Paulo muitas vezes enfrentou essas masmorras, passou fome, passou frio, como ele mesmo diz. Irmãos, e a carta aos Filipenses, ele escreveu de uma prisão. E quando ele escreveu a carta aos Filipenses na prisão, o que ele falou? Ele falou, alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu digo, alegrai-vos. Como é que pode? Uma pessoa está ali presa, prisioneira, sofrendo ali na prisão, e ainda incentivar os outros a se alegrar. É porque o apóstolo Paulo, na verdade, o corpo dele estava preso, mas a mente dele estava livre. Pode falar, irmão Roberto. Sim, eu creio que daqui para o final da lição nós vamos abordar esse assunto. O apóstolo Paulo, ele não perdia a oportunidade. Quando ele ficou preso, irmãos, ele ficou 2 anos numa prisão domiciliar em Roma. Aí sabe o que ele fez? Ele converteu os guardas tudo. Todos os dias os guardas iam lá, né, para cuidar dele ali, para vigiar ele, e ele ali aproveitou as oportunidades para pregar Jesus Cristo. Quando viu que não, ele conseguiu ganhar até os guardas. O apóstolo Paulo, ele não media esforços. Certa vez ele pregou, aí os judeus ali, ele pregou e muitas gente ouviram ele, começaram a ouvir. Ele pregou no sábado.
Aí as pessoas que estavam ouvindo ele falou assim, ó, nossa, volte aqui sábado que vem para ensinar mais um pouco sobre Jesus Cristo, mais um pouco sobre o caminho da salvação. As pessoas gostaram tanto da pregação que mandaram ele voltar de novo, né? Então ele voltou no outro sábado, ele pregou, e ali uma multidão de pessoas se ajuntaram para ouvir os ensinamentos, a pregação, irmãos. Mas ali a palavra de Deus vai dizer que os judeus, eles ficaram com inveja. Ficaram com inveja que Paulo estava atraindo uma multidão de pessoas. Aí os judeus quiseram perseguir ele, os judeus quiseram ali, e chegou um momento até que eles apedrejaram o apóstolo Paulo, né? Apedrejaram, arrastaram ele ali. Aí o que acontece, irmãos? O apóstolo Paulo, ele ficou bastante machucado. Só que o que é interessante, que a palavra de Deus vai dizer que no outro dia, ele já estava voltando pelo mesmo caminho ali, e incentivando os outros irmãos a irem pregar o evangelho em outras regiões também. No outro dia, ele já se recuperou ali e já foi rapidamente pregar o evangelho, irmãos. Então ele não media esforço. Agora note que o apóstolo Paulo, ele estava preso numa prisão de condições precárias, irmãos, e mandando o povo se alegrar. Porque, como eu disse, ele estava preso, mas a mente dele estava livre. Ele tinha uma mente curada. Podia prender o corpo do apóstolo Paulo, mas a mente dele não tinha como prender. A mente dele já estava se regozijando em Cristo. A mente dele, irmãos, já estava transformada pelo poder do evangelho. Então ele conseguiu ali chegar num estado de espírito que nada mais abalava ele. E muitas vezes nós desanimamos por tanta pouca coisa, né? Por tão pouca coisa, muitas vezes nós desanimamos, perdemos as nossas forças. Mas o apóstolo Paulo, irmãos, ele teve que enfrentar tantas situações. O próprio Senhor Jesus Cristo falou assim, agora ele vai aprender como convém padecer pelo meu nome. Jesus Cristo já tinha dado ali a dica lá, ele vai sofrer, ele vai padecer pelo meu nome. E isso realmente aconteceu com o apóstolo Paulo. Então vamos lá continuar. Então, como eu disse, irmãos, tem prisioneiros que são livres e livres que são prisioneiros. Então, meus irmãos, a Bíblia nos ensina que nós também somos servos de Cristo, né? E eu costumo dizer, a liberdade do mundo nos aprisiona, mas a escravidão de Cristo nos liberta. Nós somos servos, mas nós somos os verdadeiros livres. Então vamos lá. No mundo até tem um ditado que diz assim, né? Meu corpo, minhas regras, não é verdade? Eu faço da minha vida o que eu quiser, do meu corpo o que eu quiser, meu corpo, minhas regras. Só que a palavra de Deus vai dizer, não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo? E se alguém destruir o templo, este alguém também será destruído? Então, se a gente for observar bem, nem nosso corpo é nosso. Tudo pertence a Jesus, porque foi Ele que nos criou. 1 Coríntios 9, versículo 16. Coloca aí, Pedro. 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 16. Verdade. A Bíblia fala, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. No mundo nós somos dominados, irmãos, pela nossa carne, pelas nossas vontades, por vícios. Agora, quando nós estamos em Cristo, a Bíblia fala, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Nós é que passamos a dominar, não sermos mais dominados, né? Você pergunta para um viciado em crack, fala, você pode ficar sem fumar? O viciado em crack vai dizer, não posso, que eu não consigo. Está viciado, está prisioneiro, né? Isso. É igual eu, né? Sempre dou esse exemplo também. Tomava bebidas alcoólicas. Se alguém perguntar, você pode beber? Eu falo, eu posso, mas eu não quero. Eu posso, mas eu não vou. Porque isso não me domina mais, né? Agora eu que tenho domínio sobre o pecado. Então, meus irmãos, como eu ensinei aqui uma vez também, esse é o processo da salvação. O processo da salvação ele começa com a justificação. A justificação nos livra da culpa do pecado. Jesus ele nos declara inocentes. Aí depois vem o processo da santificação. A santificação nos livra do poder do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre nós. E aí depois vai vir a glorificação. A glorificação, irmãos, vai nos livrar totalmente da presença do pecado. O pecado não vai nem existir mais nas nossas vidas quando nós formos glorificados. Então nós somos os verdadeiros livres em Cristo Jesus. 1 Coríntios 9, versículo 16.
Olha o que diz. Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Nós estamos falando aqui também sobre uma gloriosa obrigação, né? Isso foi o apóstolo Paulo que... Porque se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. Jesus Cristo, irmãos, ele fala, ó, se alguém quiser, então primeiro é um convite, né? Se alguém quiser vir após mim, isso primeiramente é um convite, mas depois Jesus fala sobre os nossos deveres. Então negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém é obrigado a servir Jesus, mas depois que nós assumimos esse compromisso de seguir, aí sim nós vamos ter deveres para cumprir também. Então ele diz que é imposta essa obrigação. E aqui, ó, e ai de mim se eu não anunciar o evangelho. Nós também podemos falar isso como igreja. Como igreja nós podemos falar isso também, irmãos. Ai de nós se nós não anunciarmos o evangelho. É como nós sempre falamos aqui, vai haver uma prestação de contas, irmãos. Naquele grande dia vai haver uma prestação de contas. Jesus vai falar, o que você fez com seus talentos, o que você fez com seus dons espirituais, o que você fez com o chamado que eu botei na vida de cada um de vocês, né? Vai haver uma prestação de contas. Então a vida, né, que assume um compromisso com Cristo, mas não tem compromisso com o próximo, irmãos, na verdade a pessoa ainda não teve um encontro verdadeiro com Cristo. Porque quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós passamos também, irmãos, a pensar no nosso próximo. Nós queremos ser canais de bênçãos. Nós somos salvos para salvar, nós somos curados para curar, nós somos libertos para libertar. Nós somos salvos para um propósito. Não é apenas para benefício próprio. Não, é só para receber minha bênção. Não, não é só para receber uma bênção. Certa vez eu li uma frase muito interessante, essa frase é muito, eu achei ela muito forte, que diz assim, ó, você ser uma pessoa abençoada não é só você receber bênção. Você ser uma pessoa abençoada é quando você se torna uma bênção. Então ser abençoado não é apenas receber uma bênção. Ser abençoado, irmãos, é quando nós nos tornamos uma bênção. Aí nós somos abençoados. Deus ele falou para Abraão, ó, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sê tu uma bênção. Jesus não falou, sê tu um abençoado. Deus falou, sê tu uma bênção, ou seja, um canal de bênção. Então o cristão abençoado é aquele cristão que é um canal de bênção para outras vidas também. Então ai de nós se nós não anunciarmos o evangelho, porque Jesus ele vai prestar contas. Então vamos continuar aqui. Seu compromisso com os gentios estava firmado em Cristo, o nosso Senhor. Nesse sentido, toda a sua ousadia, coragem e precisão no ministério de plantação de igrejas levaram em conta este compromisso com Cristo, pois me é imposta essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. Já lemos aqui, né? Assim Paulo passou a pregar ousadamente a Cristo nas sinagogas, anunciando que ele é o Filho de Deus. Essa ousadia e coragem recebemos diretamente do Espírito Santo. Isso é importante, ó. Do Espírito Santo nós recebemos ousadia e coragem. Porque muitas vezes nós vemos a dificuldade que nós temos, né? Por causa da falta de coragem, às vezes por causa da timidez, como nós sempre falamos aqui, a timidez às vezes nos impede ali, a timidez se torna uma barreira. Mas, irmãos, o próprio Espírito Santo nos concede essa ousadia e essa coragem. Por isso que é importante nós nos enchermos da presença de Deus, nos enchermos do Espírito Santo, porque o Espírito Santo nos ajuda a superar as nossas limitações. O apóstolo Paulo falou, se for para me gloriar, eu vou me gloriar das minhas fraquezas, porque o poder de Deus se aperfeiçoa é nas minhas fraquezas, não é nas minhas qualidades que o poder de Deus se aperfeiçoa. O poder de Deus se aperfeiçoa nas nossas limitações, nas nossas fraquezas. 2 Timóteo, né, capítulo 1, versículo 7, vai dizer, Deus não nos deu um espírito de covardia, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Poder, amor e equilíbrio, irmãos. Para nós exercermos o nosso chamado, temos que ser cheios da presença do Senhor. O apóstolo Pedro, né, depois que ele foi cheio do Espírito Santo, diz que ele pregou com tanta intrepidez, com tanta ousadia, que ali quase 3.000 almas se converteram a Jesus. Esse poder vem do alto, esse poder vem do Espírito Santo. Não somente na pregação, né? Mas na pregação, no louvor, no chamado de liderança.
todo chamado, irmãos, todos os dons e talentos, tudo vem do alto, o poder vem do alto, o poder vem de Deus. E a Bíblia fala assim, ó, vocês vão receber virtudes, né? Vocês vão receber poder, e aí vocês serão minhas testemunhas, quando vier sobre vocês o Espírito Santo. Então precisamos ser cheios do Espírito Santo para vencermos todas as nossas limitações. Vamos lá, subtópico 3. Subtópico 3. Plantação de igreja, uma parceria. Olha, nós vamos aprender aqui que a plantação de igreja é uma parceria. A plantação de igreja envolve um trabalho duplo, do homem e de Deus. Nós, seus servos, plantamos igrejas como sementes na terra. Nas cartas de Paulo, a imagem da plantação aparece em especial na primeira carta aos Coríntios, 1 Coríntios 3, versículos 6 ao 9. O apóstolo dava o devido mérito deste processo a Deus, e nós somos os seus cooperadores, e a igreja a lavoura e o edifício de Deus. Olha, irmãos, no tempo do apóstolo Paulo, lá na igreja de Coríntios, estava tendo ali uma divisão. Os crentes estavam divididos, os cristãos estavam divididos. Uns diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Pedro. E aí o apóstolo Paulo foi corrigir aquela igreja ali, né? O apóstolo Paulo falou, quem é Paulo? Quem é Pedro? Quem é Apolo? Na verdade, um planta, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, sem Deus o nosso trabalho não tem resultado nenhum, irmãos. Nós somos sim cooperadores, nós somos sim ajudadores, né? Nós somos sim canais, ferramentas nessa terra. Mas se Deus não der o crescimento, é tudo trabalho em vão. Nós nunca podemos confiar na nossa própria capacidade, na força do nosso braço ou na nossa própria inteligência, irmãos. É Deus que dá o crescimento. Então isso até nos tranquiliza, porque nós temos que estar o quê? Disponíveis para a obra, né? Nós temos apenas que fazer a nossa parte, porque é Deus que vai fazer da maneira que Ele quer. E é Ele que sabe, né? Como que vai fazer com a obra dele. É Ele que sabe. Como Ele vai tocar a obra dele, como que a obra vai crescer. É Deus que sabe, irmãos, em cada lugar. Toda igreja local é uma bênção. Não importa se a igreja tem milhões de membros ou se a igreja tem poucos membros. Deus, Ele sabe o propósito de cada igreja em cada lugar. Se a gente for olhar para a Bíblia, Noé, ele construiu uma arca. Essa arca de Noé era gigantesca. Mas quantos membros possuía nessa arca? É como se fosse uma igreja gigantesca. Mas quantos membros possuíam? 8, né? Não era só Noé, a esposa dele, os filhos e as noras? Sem Cã e Jafé e as noras? Então é como se Noé possuísse uma igreja gigantesca com apenas 8 membros. Mas Deus é que sabe o objetivo e o propósito de tudo isso, né? Irmãos, Noé foi uma pessoa tão importante que até nos dias de hoje, mais de 2000 anos que aconteceu isso aí, e até hoje a arca de Noé é conhecida, não somente no meio cristão, mas é conhecida também até mesmo nos ateus, né? Nas pessoas que não professam a fé em Jesus Cristo. Até filmes já foram feitos. Então, irmãos, olha só, para o homem, se o homem olhar assim, se o homem olhasse para Noé e falava, mas Noé foi um fracasso, só a família dele. Mas para Deus, irmãos, Noé foi um sucesso, que cumpriu com o propósito, com a missão de Deus nessa terra aqui, irmãos. Então Deus é que sabe o crescimento que Ele dá para cada um. Quando nós plantamos algo ali, né, nós plantamos uma sementinha. Essa semente tem que ser cuidada, essa semente tem que ser regada, essa semente tem que receber até amor. Já foi feita aí, né, uma pesquisa, estudos científicos, que quando se trata a planta com amor, a planta fica mais bonita, né, irmão? Já ouviu falar disso? Né? Quando trata... Aí, ó. Tá vendo? Quando trata as plantinhas com amor, irmãos, as plantinhas crescem, ficam bonitas. Até amor tem que dar para as plantas, né? Então o crescimento da igreja também é assim. Um planta. O apóstolo Paulo, ele plantava e, ó, pernas para quem te quer. Ele não ficava ali, não. Aí outros iam ali, cuidava, regava. Mas quem dava o crescimento era o Senhor. As plantas também são assim. A gente planta, rega, mas quem dá o crescimento, quem dá a vida, né? Todos os seres vivos. É Deus também, né? Então é Deus que dá o crescimento. Eu lembro que minha avó só vivia conversando com as plantinhas também, né? Ficava ali dengando, mimando as plantas. Ó, que bonitinho, ó, que bonitinho. Falei, oxe. Eu ficava assim, oxe. E ela, olha o William, que gracinha, alisando as flores. Aqui, William, que gracinha. Irmã Raimundo também faz isso?
Tá vendo? Irmãos. Então tem que. Então a igreja também é assim, né? Oi? Não sei. Não. Eu creio que todos que cuidam de planta também, né? Tem esse carinho aí. Mas eu não tinha muitas essas coisas com planta não. Depois que eu vi minha avó plantando e tudo. A irmã Raimunda falou uma coisa, agora que eu tô ficando mais velho, eu tô gostando de planta. Não sei o que é isso. Agora eu tô gostando. Antes eu não ligava muito não, irmãos. Agora eu tô gostando. Acho que Deus colocou também no meu coração, né, um espírito de plantador. Então, irmãos, é muito importante também na igreja, né? Então o crescimento da igreja é feito também com amor, não é verdade? Agora, não é verdade também, irmãos, que muitas vezes tem que adubar a planta? Não é verdade que muitas vezes, quando são árvores, né? Quando são árvores ali, às vezes tem que dar uma capinada. Capinada é algo mais bruto, né? Às vezes tem que cavar umas valas assim ao redor, botar um adubozinho. Então, às vezes também vai precisar de coisas mais duras também para a planta crescer. Não é só amor também não, às vezes tem que ser mais duro. É claro, né, irmãos? O amor também ele é duro, né? O amor também ele corrige. Então precisa de processos mais duros também. Eu estava ouvindo o pastor Everaldo pregando sobre isso aí. Ele falou, irmãos, às vezes não adianta você... A irmã Raimunda ouviu? Às vezes não adianta falar só com amor não, irmãos. Às vezes tem que ser, né? Às vezes o crente vai na base do... Não sei como é que ele falou lá. Às vezes na base é do tranco mesmo. Às vezes a pessoa recebe aquele tranco ali, aí na hora fica impactado, mas depois vai fazer efeito. Eu falei, ele tem razão. Tá vendo, irmão? Isso é forte. Isso é forte. Dentro da água e seca. Dentro da água e seca, né? E realmente, se o nosso coração for duro, irmãos, nós vamos estar no manancial de água, mas nós vamos ser seco, né? Às vezes estamos dentro da igreja, o poder de Deus, mas se nosso coração for duro, vamos ser secos. Não é verdade? Vamos ser secos. A Bíblia fala, né? A água está aí. Quem quiser vir, vem. Beba de graça da água da vida. Mas a Bíblia fala, abra a sua boca e eu encherei. Se a gente ficar com a boca trancada, a gente não bebe dessa água. E a gente vai ficar seco. Não é verdade? Sim. Aí fica aquele solzão. O Setoró aqui também, irmãos, eu vivo, quando eu saio com minha esposa, né? Eu falo, não, por que esse povo não planta árvore, moço, na frente das casas? A gente só vê concreto, só vê asfalto, e aquele solzão, que às vezes até no asfalto assim, parece que você vê aquelas nublado, né? Aquelas miragens. Na 3 aqui tem uma rua que é a rua mais bonita que eu acho de Setoró. É cheio de pé de oiti. Cada casa tem um pé de oiti, irmãos. Eles combinam. A rua mais bonita que eu acho é a rua mais agradável que tem aqui nesse Setoró, né? Porque a árvore é vida, né? Pois é, a árvore é vida, né, irmãos? A árvore é vida também. É bom para respiração. Então, irmãos, vamos parar de plantar árvores agora e vamos plantar a igreja? Glória a Deus, vamos lá. Então, olha só, nós somos os seus cooperadores e a igreja, a lavoura e o edifício de Deus. Então, a igreja é a plantação de Deus ali. Nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso, mas quem faz germinar, frutificar e crescer é Deus. Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. Então, nós temos que fazer a nossa parte, né? E outra coisa, meus irmãos, quando nós assumimos um compromisso com Cristo, nós temos que tomar a iniciativa, porque Deus já nos capacitou de vida, de saúde, de dons, de talentos, do Espírito Santo, e aí nós temos que tomar, né, aqui terrenamente falando, né, a iniciativa de assumir o nosso chamado, irmãos, e sermos usados por Deus. Aqui fala, ó, Deus e o homem cooperam na plantação de igreja. E eu gosto muito de ler Marcos 16, versículo 20, coloca aí, Pedro. Marcos 16, versículo 20, que mostra isso claramente, irmãos, que é um trabalho o quê? Tá caindo as coisas tudo de uma vez.
É um trabalho de parceria. Olha só, irmãos, preste atenção aqui, ó, Marcos 16, 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles, quem, irmãos? O Senhor, e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Amém. Olha, os discípulos, né? Aqui está dizendo, ó, e eles tendo partido, quem tinha partido? Os discípulos. Pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor. Então não é só essa história de esperar que Deus faça todas as coisas e a gente negligenciar a nossa parte. Não, irmãos. Nós temos a nossa parte para fazer e aí Deus vai cooperar conosco. A Bíblia fala que Deus, ele trabalha para quem nele espera, para quem nele confia, meus irmãos. Então nós temos a nossa parte também. Irmãos, o crente que estiver negligenciando a obra do Senhor, irmãos, tem até dó. É sério. Crente que está negligenciando a obra do Senhor, só querendo receber bênçãos, só pensando nos seus próprios, né, bens materiais, na sua própria vida, eu tenho até dó. Porque Deus, ele nos chamou para um propósito. Ele nos chamou com um objetivo. Eu sempre dou um exemplo. Tudo é criado com um propósito. Esse celular aqui, ele foi criado para um propósito, para cumprir com um propósito. Isso é um objeto. Agora imagine o ser humano. O ser humano foi criado para um propósito, irmãos. Nós temos que descobrir o nosso propósito, identificar o nosso propósito e cumprirmos com o nosso propósito. Não estou dizendo que é só na igreja, né? Só ter cargo na igreja, não é. Tem muitas pessoas cumprindo com o propósito de Deus na medicina, sendo médicos, outros professores, alguns advogados, juízes, policiais, em toda a sociedade. Não é só na igreja, achar que está cumprindo com o propósito de Deus só porque tem um cargo na igreja. Não, irmãos. Propósito de Deus, o mundo é tão grande, né? O mundo não se limita só em 4 paredes. Olha o tamanho do mundo. Quando a gente olha aí, naquele horizonte assim, irmãos, o mundo é gigantesco. Então nós não podemos querer viver só dentro de um aquário, né? Tem todo um oceano para ser explorado. Mas não importa aonde nós estivermos, irmãos, o que importa é estar no centro da vontade do Senhor. Não importa para onde Deus vai nos levar, mas onde Deus nos levar, nós temos também que alcançar outras vidas para a glória e para a honra do Senhor. A Bíblia fala de pessoas que quiseram ganhar o mundo inteiro, mas são pessoas que só pensavam em si mesmo. Aí Jesus falou, do que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Porque você não está servindo o propósito. Você não está cumprindo com o propósito para o qual eu criei e separei. Então não adianta nada ganhar o mundo inteiro, fama, dinheiro, sucesso, as glórias deste mundo, ter de tudo. Mas perder o foco, perder o propósito de Deus, acaba perdendo a própria alma também. Então vamos lá, prosseguindo aqui. Então é um trabalho de parceria. E não podemos negligenciar. Tópico 2, Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Irmãos, Antioquia, deixa eu colocar aqui. Antioquia, o ponto de partida. Sempre tem um ponto de partida. Como que nós vamos chegar num destino se nós não dermos o primeiro passo, né? Toda grande jornada começa com o primeiro passo, não é verdade? Ninguém chega no final sem antes começar ali do começo, irmãos. Tudo é por etapas, tudo é progressivo. E lá em Zacarias 4:10, que eu sempre gosto de lembrar desse versículo, vai dizer lá, quem desprezará as coisas pequenas, né? Quem despreza as coisas pequenas, dependendo aí da versão. Lê aí, então, Zacarias 4:10. Eu sempre gosto de citar, é a primeira parte, a parte A ali fala, quem desprezará o tempo das coisas pequenas? Então as coisas pequenas também não podem ser desprezadas, porque tudo que é grande hoje, um dia foi pequeno. Quem já nasce grande é monstro, não é verdade? Zacarias 4, versículo 10. Quem já nasce grande é monstro, né, irmãos? Zacarias 4, versículo 10. Profetas menores. 4, versículo 10. Essa versão também é boa. Pode ler. Só a parte A mesmo. Só a parte A, que o princípio nós extraímos aqui da parte A. Então, humildes começos, né? Essa versão é boa. Quem despreza os humildes começos? Então tudo começa pequeno, tudo começa na humildade mesmo. E aqui, ó, nessa outra versão diz aqui, ó, porque quem despreza o dia das coisas pequenas. Então, meus irmãos, tudo começa assim, né?
Tudo começa humildemente, pequeno, e é Deus que sabe o tamanho que Ele vai dar. Não existe plantas que são bem pequenininhas? Tem umas plantinhas que são bem pequenininhas, né? E outras são gigantescas. Mas para Deus, todas têm o mesmo valor. Então não importa o tamanho do ministério, irmãos. O que importa é estar fazendo a obra de Deus. Como eu falei, Moisés só ganhou a família dele? Só nada. No lugar de falar assim, mas Moisés só ganhou a família. Moisés não, Noé, né? Noé só ganhou a família. No lugar de a gente falar isso, mas Noé só ganhou a família. Nós temos que falar o seguinte: nossa, Noé ganhou a família. Isso foi um grande feito, né? Às vezes é tanta dificuldade para ganhar um, né, irmãos? Mas uma alma vale mais do que o mundo todo para o nosso Deus. Vamos lá. Então, vamos lá, subtópico 1. Uma igreja missionária. A igreja em Antioquia era rica em líderes, pois nela havia profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, esse nome eu não vou saber falar não. Cognominado Níger, Lúcio de Cirene e ainda Manaém, companheiro de infância do tetrarca Herodes e Saulo. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Olha, foi o ponto de partida. Mas depois, irmãos, foi uma obra extraordinária. Então começou do começo ali. Juntamente com Barnabé, sob jejum, oração e imposição de mãos, ele foi enviado ao vasto campo do mundo gentílico para pregar o evangelho e plantar igrejas. Irmãos, jejum e oração. A vida do crente, irmãos, não se desenvolve sem jejum e oração. Jejum é subjugar a carne, né? Jejum é fome de Deus. Irmãos, jejum é fome de Deus. Abdicar do alimento dessa terra aqui, né? Para nos alimentar das coisas espirituais. Certa vez Jesus chegou lá para os discípulos e falou assim, quando jejuardes. Jesus não falou assim, se jejuardes. Não, Jesus falou, quando jejuardes. Então Jesus ele já estava supondo que os discípulos iam fazer o quê? Jejuar, né, irmãos? Não falou se por acaso você jejuar. Não, quando jejuardes. Então Jesus já estava supondo ali que os discípulos de Jesus jejuam, né? Então, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer disso. Pastor William, hoje em dia as coisas são diferentes. As coisas podem ser diferentes, mas os princípios espirituais ainda são os mesmos. Jejum e oração é que nos traz comunhão. E comunhão é direção. Queremos uma direção, irmãos? É só jejuar e orar que Deus ele fala profundamente conosco. Quando nós fomos abrir esse ministério aqui, eu falei para Nima, vamos começar um propósito de 40 dias, né, de jejum e oração. Determinamos ali os horários, né, tudo direitinho. 40 dias, irmãos. E ali lendo a Bíblia, e as palavras tudo confirmando ali, confirmando. Depois desse propósito, aí nós tivemos a confirmação de Deus, né, para abrir esse ministério também. Então foi através de jejum e de oração. Os discípulos foram escolhidos assim também, e muitos que eram separados ali pelo Espírito Santo de Deus, eram separados através de jejum e oração. Olha só o subtópico 2, vai dizer assim, a primeira viagem missionária. Paulo e Barnabé pregaram em Chipre. Nesse lugar, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou o procônsul para Cristo. Irmãos, é sempre importante, quando nós estamos nessas lições, é importante estar lendo, viu? Lendo o livro de Atos, lendo as cartas lá. É importante, antes mesmo do estudo, o irmão pegar ali, por exemplo, a lição número 7. A lição número 7, qual é a leitura bíblica em classe? Tal capítulo, aos irmãos lerem ali os capítulos. Os capítulos que vêm antes e os capítulos que vêm depois, para a gente não ficar perdido, né? Então, se os irmãos quiserem saber como foi esse encontro com esse mágico aqui, Elimas e tudo, encantador, os irmãos vão ler. Está lá em Atos capítulo 13, né? Hoje mesmo eu estava lendo, é uma história muito interessante. Então diz assim, mais adiante pregou na sinagoga de Antioquia da Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram e o Espírito Santo se fez presente ali. O mesmo aconteceu em Icônio, Listra e Derbe. Ora, no trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. Uns recebem a palavra, outros rejeitam, outros ainda zombam. O trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Olha só, irmãos, o trabalho de evangelização e implantação de igrejas há muitos desafios. E os irmãos que evangelizam com a gente, os irmãos sabem, né? Não somente no evangelismo, mas todo tipo de evangelismo, nós sabemos que é um desafio. Olha só, aqui diz, uns recebem a palavra, e é verdade, né? Uns recebem, mas outros rejeitam.
Quantas vezes a gente chega ali com um papelzinho, ó, a gente vai dar o papelzinho, a pessoa olha ali, olha para o outro lado, não recebe o papelzinho, às vezes a gente fica até sem graça. O João corre atrás, ali é obreiro. O João corre atrás, joga o papel dentro do carro, corre atrás dos motoqueiros. Os motoqueiros estão ali, tem João correndo atrás. Do ciclista, ele aproveita que ele é esburacado, não dá para correr muito, ele que corre mais que os motoqueiros. Tá vendo? Olha, quer colocar o nome de caderno de oração? Não, só quero só a sopa. Mas é interessante, né? Certo dia parou um carro lá, eu peguei um papel, parou o carro, o vidro estava aberto, né? Engraçado que estavam os irmãos ali, né, distribuindo a sopa. Aí eu vi lá aberto do carro, eu, pega, e nada do cara pegar. O cara olhando pra mim não pegava, irmãos. O motorista ali olhando e não pegava. Aí quando vi que não, eu joguei, sem graça, joguei o papel dentro do carro lá, joguei assim. Aí quando eu virei, tava os irmãos me olhando. Acho que eles pensaram, nossa, passou, foi vergonha agora. Aí eu fiquei todo sem graça, eu falei, Jesus, então eu tenho que passar por isso, né? Porque eu fiquei todo sem graça, porque é como se diz no popular, nossa, me tirou de tempo. Né, irmãos? E quando eu olhei, estavam os irmãos me olhando ainda, eu passar aquela vergonha. Eu falei, mas amém. Então, irmãos, ó, uns recebem a palavra, outros rejeitam. Outros ainda zombam. Ainda tem aqueles que zombam, né? Irmãos, eu sempre lembro daquela experiência que eu tive lá na Resgate. O pastor Everaldo, estava uma visitante lá, o pastor Everaldo perguntou para a visitante, vem cá, você quer as bênçãos de Deus, de Jesus? Quero. Você quer o milagre de Jesus? Quero. Você quer a cura de Jesus? Quero. Você quer Jesus? Não. Falou, irmãos, falou com toda frieza assim. Você quer Jesus? Não. Falou com toda frieza que queria só as bênçãos. Aí depois eu pensei, mas pelo menos ela foi honesta, né? Porque tem muitos que dizem que quer Jesus, mas na verdade quer só as bênçãos. Pelo menos essa aí foi honesta, né? Então, irmãos, mas foi uma coisa assim que impacta a gente, né? Da gente assim meio triste assim. Mas acontece. E aqui diz, ó, o trabalho de implantação de igreja não é fácil, mas o Espírito Santo opera, fala aos corações e dá o crescimento à obra de Deus. Olha o que é que diz aqui em Isaías 55, versículo 10 ao 11. Coloca aí, Pedro. Isaías 55, Isaías capítulo 55, versículo 10 ao 11. Olha o que é que vai dizer aqui, ó. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dá semente ao semeador e pão ao que come. Então está dizendo aqui, ó. Assim como desce a chuva e a neve do céu, né, irmãos? A chuva e a neve que desce dos céus, ela retorna, né, irmãos? Porque evapora, né? Evapora, retorna para os céus. Mas elas não retornam para o céu sem antes cumprir a missão delas aqui na terra. É isso que está querendo dizer esse texto aqui, ó. Então passa aí, Pedro, versículo 11. Assim será a minha palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Ou seja, assim como a chuva, a neve desce sobre essa terra, mas não volta sem antes cumprir com a missão dela aqui nessa terra, assim é a palavra de Deus também, irmãos. A palavra de Deus vem do alto, ela vem para essa terra e ela não vai voltar para Deus vazia, ela vai cumprir com o propósito. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela serve para duas coisas. Ela serve para salvar, mas ela serve também para condenar. Ela salva aqueles que aceitam e condenam aqueles que rejeitam. Certa vez Jesus estava nessa terra aqui e Jesus falou ali para os pecadores. Jesus falou, eu não condeno vocês. Porque Jesus falou, o Filho do Homem quando esteve nessa terra, né? O Filho do Homem não veio para condenar, mas o Filho do Homem veio para salvar. Mas, irmãos, vai chegar um momento que Jesus ele vai deixar de ser advogado e ele vai ser juiz, não é verdade? Então Jesus falou, o Filho do Homem não veio para condenar o mundo. O Filho do Homem veio para salvar o mundo. E Jesus falou, eu não condeno vocês. Porque vocês já têm quem condene vocês. A própria palavra condena vocês. Então é a própria palavra de Deus, irmãos. Então a palavra, da mesma maneira que ela salva, ela condena. É salvação para os que creem, mas é condenação para os que rejeitam, irmãos. A Bíblia fala, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para os que creem. Mas também ela é espada para os que perecem, né, meus irmãos? Então vamos lá. Subtópico 3, a segunda viagem missionária. Depois do concílio de Jerusalém, está lá em Atos 15, Paulo visitou igrejas já plantadas. Irmãos, só uma observação aqui, concílio de Jerusalém. Porque o que acontece, irmãos? Antigamente, os judeus, eles achavam que só eles iam ser salvos. Eles achavam que
que o Messias era só para eles, que as escrituras eram só para eles, que só eles iam ser salvos. Para eles eram escândalos os gentios serem considerados também povo de Deus. A Bíblia fala que Jesus ele quebrou o muro da separação, né? Tornou todos os povos um só povo, o povo de Deus. Mas os judeus não entendiam assim. Eles achavam que a salvação era só para os judeus. E aí Pedro ele teve uma experiência. Quem não se lembra da experiência de Pedro? Pedro ele sonhou ali que tinha um lençol que descia dos céus. Nesse lençol tinha todo tipo de bicho, até os bichos ali considerados impuros. Aí Deus falou para Pedro assim: Pedro, mata e come. Aí Pedro quis ali teimar com Jesus, né? Quis ali ficar discutindo com Jesus. Aí Pedro falou: não, Senhor, como é que eu vou comer esses animais aí? São animais impuros. Aí Jesus falou: ó, não chame de impuro aquilo que eu tornei puro. Mata e come. É como se Jesus falasse: deixa de ser teimoso, rapaz. Mata e come. Aí Pedro entendeu, irmãos. Quando Jesus falou isso: não chame de impuro aquilo que eu tornei puro. Aí Pedro ele foi para a casa de Cornélio. E quando ele foi para a casa de Cornélio, Cornélio era um gentil. E quando ele foi para a casa de Cornélio, ele estava ali pregando, porque o Espírito Santo mandou ele ir para lá. E quando ele estava ali pregando, irmãos, aí Cornélio foi batizado com o Espírito Santo. Vai dizer que o Espírito Santo caiu ali sobre a casa ali, e acabou, né, que Cornélio ele foi batizado pelo Espírito Santo também. E Pedro ficou impressionado com isso, porque ele viu, um gentil foi batizado com o Espírito Santo também. Então, se ele recebeu o Espírito Santo, eu não posso negar a água do batismo também para essas pessoas, né? Então ali, Pedro entendeu a revelação de Jesus. Que Jesus, ele tornou todos os povos puros ali diante dele, né? Aptos para a salvação também, todos que crescem em Jesus Cristo. Então teve um conselho, o apóstolo Paulo começou a ensinar que a salvação também era para os gentios, para todos aqueles que creram em Jesus, né? E muitas vezes eles queriam que os gentios fossem circuncidados também. Os irmãos sabem o que é ser circuncidado? Quem já ouviu falar de operação de fimose? Então é isso aí. Circuncidado é isso aí. Quem não souber, depois eu explico direitinho. Então, meus irmãos, só que antes, né? Antes não tinha esses materiais de hoje em dia, anestesia, bisturi, afiadinho. Era pedras, irmãos. Pedras afiadas. Pedaço de pedra ali que é afiável. Então eles queriam circuncidar os gentios. Aí o apóstolo Paulo ele já tinha tido a revelação que não era preciso isso. Isso era uma cultura judaica que não precisava mais para a igreja, para o tempo da graça. Então eles queriam que os gentios vivessem como judeus. E certa vez Paulo discutiu com o próprio Pedro. Vai dizer que Paulo repreendeu Pedro na cara. Paulo falou assim: Pedro, como que você é judeu e quer viver igual aos gentios e quer que os gentios vivem igual a judeu? Porque Pedro era judeu, mas queria viver igual aos gentios, né, no tempo da graça. Mas eles queriam que os gentios vivessem igual aos judeus. Aí vai dizer que Paulo repreendeu Pedro na cara. Para os irmãos verem, né, que mesmo Pedro, cheio do Espírito Santo, apóstolo de Jesus Cristo, mas também errava, porque Pedro era gente como a gente também. Então as lideranças também erram, irmãos. Ninguém é dono da razão, né? Paulo, ele teve uma discussão com Barnabé, para mostrar também, né, que eles eram gente como a gente também. Os obreiros muitas vezes se desentendem. Às vezes pastores se desentendem também, lideranças se desentendem. Paulo ele teve uma discussão tão séria com Barnabé que eles nem viajaram mais juntos. Um foi para um lado, outro foi para o outro. Mas Deus, como ele sabe de todas as coisas, quando um foi para um lado, outro foi para o outro, irmãos, 2 cidades foram alcançadas ao mesmo tempo. No lugar de ser alcançada só uma, foram alcançadas 2, porque eles se separaram e começaram a evangelizar. Então note que tudo que, até quando o ser humano erra, Deus ele tem o poder de transformar o erro em acerto, transformar um erro para a glória de Deus, para o crescimento do evangelho, né? Deus tem o poder de fazer isso também. E por que o apóstolo Paulo discutiu ali com Barnabé? É porque na primeira viagem missionária, Marcos, aquele mesmo que escreveu o evangelho de Marcos, João Marcos, ele abandonou no meio da viagem, ficou com medo ali, não quis ir, voltou para trás. No meio da primeira viagem missionária, irmãos. E ali quando eles quiseram fazer outra viagem missionária, aí Barnabé queria levar Marcos, mas Paulo não queria levar. Aí ficou aquele leva, não leva, acabaram brigando e se separando. Mas lá na frente, o apóstolo Paulo ali contou com Marcos de novo e pediu ajuda ali para Marcos. Contou com a ajuda de Marcos de novo, né? Mas veja, irmãos, que até mesmo quando há desentendimentos, quando são homens de Deus mesmo, pode até se desentender. Mas Deus vai usar isso para crescimento da obra e não para a destruição da obra. Então isso também é importante a gente saber. Vamos lá. Depois do concílio de Jerusalém, Paulo visitou igrejas já plantadas a partir das regiões do Oriente,
para o Ocidente, envolvendo a Ásia e a Europa. De fato, nessa segunda viagem, houve uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Os irmãos já ouviram várias vezes essa frase, né? Vou passar Macedônia, né? Vou passar Macedônia, passa a Macedônia. Isso realmente aconteceu na Bíblia, né? Ele teve a visão deste homem, falando: passa a Macedônia e nos ajuda. Irmãos, aqui fala que Paulo ele era impulsionado pelo Espírito Santo. E tinha vezes que ele queria ir para um lugar e o Espírito Santo falava: não, você não vai para este lugar. Então, muitas vezes, irmãos, na nossa vida também, nós vamos receber o não de Deus, né? Às vezes nós queremos fazer algo ali pelo nosso próprio entendimento, mas muitas vezes nós vamos receber o não de Deus, porque é Deus que sabe de todas as coisas. O perigo é quando nós recebemos o não de Deus e mesmo assim nós temamos e fazemos do mesmo jeito. Aí não vai dar certo, né? Paulo, ele obedecia. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Outras cidades foram alcançadas pelo ímpeto evangelístico do apóstolo e inúmeras igrejas foram plantadas. Quando estamos na dependência do Espírito Santo, temos uma visão ampliada acerca do reino de Deus. Olha, quando nós estamos em comunhão, quando nós estamos na dependência do Espírito Santo, a nossa visão ela é ampliada. Aí nós passamos verdadeiramente a enxergar aquilo que Deus quer para as nossas vidas, irmãos. E falta de comunhão é falta de direção. Se nós não buscarmos essa comunhão, irmãos, nós não vamos enxergar direito, né, o que Deus quer que a gente enxergue no reino dele. Olha só o que diz lá em Romanos 8, versículo 14. Coloca aí, Pedro. Romanos 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quem é guiado pelo Espírito, esses são filhos de Deus, porque o Espírito Santo habita, né? Habita dentro dos filhos de Deus. Então, o Espírito Santo, ele nos guia. Ele é o nosso guia, ele é o nosso professor também em todas as situações. Agora vamos para o tópico 3, para nós estarmos encerrando. Tópico 3 vai falar características de um plantador de igrejas. Olha só o subtópico 1, irmãos, o que diz, ó. Motivado pelo chamado. Eu achei isso forte. Motivado pelo chamado. Irmãos, nós vivemos uma época que nós vemos muitas vezes os crentes desmotivados. Às vezes nós vemos os crentes desanimados, desmotivados. Irmãos, é normal passar por desânimo. O que não é normal é viver desanimado. A Bíblia diz, ó, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, não fique desanimado, não viva desanimado. Então é normal, nós temos nossos momentos de desânimo. Só o que não é normal é a gente viver o tempo todo desanimado. Aí tem coisa errada, né? Porque nós temos que ser motivados. O que é motivação? Motivação é aquilo que motiva a ação. O nome já diz, né? É algo que motiva a ação. É algo que nos move. Eu já falei aqui, chamado, ele vem de chama. É algo que queima. É algo que arde dentro de nós. É algo que é muito mais forte do que nós. Às vezes a obra é cansativa. É, irmãos. O chamado é cansativo? É cansativo. Mas a gente não consegue ficar sem fazer. Às vezes, eu já fiquei até triste certas vezes, assim. Quando às vezes a pessoa insiste demais, pastor, você está fazendo demais, pastor, o senhor está trabalhando demais, pastor, está fazendo demais. Às vezes eu até fico triste, mas eu quero fazer. Mas eu quero fazer. Certa vez, irmãos, Jesus Cristo, ele falando o que ele tinha que fazer, né, sofrer naquela cruz, morrer lá naquela cruz lá, aí Pedro falou, não, mestre, o senhor não vai fazer isso não. Longe de ti fazer isso. É como se Pedro falasse, não, senhor, o senhor não vai fazer essa obra aí não. Para de fazer essa obra. Aí Jesus falou, para trás de mim, Satanás. Jesus falou desse jeito, né? Para trás de mim, Satanás. Então, irmãos, é algo que é mais forte do que nós. O chamado é mais forte do que nós. Às vezes a pessoa pensa, é porque quer. Não é só questão de querer, irmãos. É algo que nos motiva. É algo que nos impulsiona. É algo que nos move. Tem uma música que diz, né? Tem uma música que diz assim, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Se o Espírito Santo se move dentro de nós, irmãos, nós também vamos nos mover. Como é que o Espírito Santo vai estar se movendo dentro de nós se nós vamos continuar parados? Contei a experiência que eu tive lá na igreja, né? Que eu estava ali tão endurecido nesse dia, estava tão seco que eu estava na igreja assim. Todo mundo adorando, cultuando o poder de Deus caindo e eu lá na igreja. Ó. Aí o Espírito Santo falou,
pessoa falando em língua perto de mim, né? Entrando no mistério, no poder e dando glória. E eu lá preso, estava com os pés e com as mãos cruzadas, assim. Aí na mesma hora eu reconheço, eu falei, Senhor, mas eu estou seco. Foi lá na Ceilândia, a irmã Tereza, acho que lembra, foi lá na Ceilândia, na igreja que o pastor Fernando pastoreava, naquela grandona. Não teve uma festa lá? Irmão, tava mó bênção. E eu lá, durão, seco, velho. Aí eu falei para Deus, falei, Senhor, como é que eu tô duro hoje, como é que eu tô seco? Aí o Espírito Santo falou no meu ouvido, falou, meu filho, sabe quem quer te ver assim? Quem quer te ver assim é o Satanás, preso. Você tá preso, olha o jeito que você tá aí. Aí eu olhei para minhas pernas, cruzadas. Aí, irmãos, eu tive a visão de eu amarrado, acorrentado. Eu estava acorrentado, irmãos. Preso. E o inimigo querendo me prender. Aí na mesma, saber de uma coisa, Senhor, levantei, comecei a dar glória. Glória a Deus. Comecei a chorar, irmãos. Glória a Deus, aleluia, glória. Irmãos, comecei a me arrepiar todinho. Me arrepiei e chorei. Eu falei, oh Deus, obrigado. E chorei. Porque eu senti a presença de Deus. Sabia, irmãos? Que muitas vezes somos nós, minha esposa sempre fala isso, somos nós que colocamos impedimento para sentir a presença de Deus. Chegamos na igreja de coração trancado, cara emburrada, frio, não damos um glória na igreja, irmãos. Quem quer ver a gente assim? É o inimigo. Deus, ele quer ver a gente adorando, dando glória, louvando e exaltando o nome dele, irmãos. Na igreja não tem esse negócio não, na igreja nós temos liberdade para dar glória, para glorificar, chorar, irmãos. É o diabo que quer nos ver desanimado. Mas... Oi? Dentro de casa, né? O missionário Lucas, eu gostei muito da pregação do missionário Lucas aqui na igreja do pastor Fernando. Falou, quando tá em casa, tá assistindo novela, chora que é uma beleza. Vê a novela, tá vendo a novela, chora que é uma beleza. Chega na igreja, é o Vale dos Olhos Secos. Vale dos Olhos Secos foi eu que inventei essa, viu, irmão? Eu estava pregando lá no pastor Fernando, Vale dos Ossos Secos. Falei, a igreja hoje muitas vezes parece o Vale dos Olhos Secos, ninguém mais chora. Então, irmãos, na igreja, né, na novela chora, mas na igreja não chora mais não. Não chora, né? Dentro de casa grita gol. É o quê, irmão? Pois é, né? Nos filmes. Mas, rapaz, eu se ver um filme triste, eu choro. A gente chora. Quando é o time de futebol, irmãos, grita gol que é uma beleza. Se esguela tudo. Mas quando é dentro de casa, grita gol que é uma beleza. Na igreja não dá um glória. Certa vez, irmãos, olha só. Estava assistindo o jogo da seleção brasileira. Eu era menino ainda. Meu padrasto, ele era fanático. Ah, não, foi do Flamengo. Meu padrasto era fanático pelo Flamengo. É fanático mesmo, fala. Ele era fanático pelo Flamengo, irmãos. Aí meu irmão, ele estava assistindo o jogo, aí meu irmão brincando, nós estávamos com uma massinha, aquelas massinhas de modelar. Aí eu e o pastor Fernando brincando, nós era criança, né? Aí nós jogamos a massa para cima, aí a massa grudou no telhado, no teto. Teto de laje, né? A massa grudou. Aí eu e o pastor Fernando ficamos olhando triste. Nossa massa. E agora, nós não conseguíamos pegar. E agora essa massa, como nós vamos pegar essa massa? E triste, irmão. Irmão, sabe o que aconteceu? O Flamengo fez um gol. Meu padrasto deu um pulo, irmãos, e fez assim, ó. Bateu a mão na massa, a massa caiu. A massa caiu do telhado e meu irmão começou a... Só que nós não estávamos comemorando. Não estava comemorando o gol, não. Estava comemorando porque a massa caiu. Irmãos, e meu padrasto deu um pulo. Mas se fosse para a igreja, já ficava. Então, meus irmãos, Deus, ele quer essa alegria no meio da igreja também, irmãos. No estádio, uma vez eu fui no estádio e me arrepiei todo. E às vezes estamos tão duros na igreja que cadê o arrepio? Né? Então não podemos nos conformar com isso, né, irmãos? É claro que temos nossos momentos de fraqueza, de desânimo. Temos, irmãos, mas nós podemos... A Bíblia fala, abra a tua boca e eu a encherei. Quando nós damos lugar para o Espírito Santo, não tem como. Irmãos, uma experiência que eu já tive, quando a gente glorifica a Deus, levanta a mão, a gente na mesma hora a gente destrava. Destrava tudo, irmãos, destrava. E isso contagia. Quando o irmão está adorando do seu lado, você começa a adorar também. Agora, se o irmão estiver travado ali, calado, você trava também. Você fica a mesma coisa. Fica com vergonha. Então, irmãos, vamos dar lugar para o Espírito Santo, né? Porque Deus quer ver essa alegria na igreja, em nome de Jesus. Vamos lá. Tópico 3 que eu estava, né? Vamos lá ler agora. Então, motivação é aquilo que motiva a ação. Irmãos, nós só vivemos uma vida monótona na presença do Senhor se a gente quiser. Porque a Bíblia fala que com Jesus nós vivemos em novidade de vida. Porque às vezes nós temos, né, a monotonia do dia a dia.
Nós temos às vezes a rotina do dia a dia, mas irmãos, todos os dias nós podemos fazer algo diferente. Ah, pastor, mas todo dia eu tenho que trabalhar. Faça algo diferente no seu trabalho. Faça algo diferente. Pastor, todo dia eu tenho que estudar. Faça algo diferente no seu colégio. Ah, pastor, eu tenho que cuidar da minha casa. Todo dia é a mesma coisa. Faça algo diferente na sua casa. Às vezes eu estou ali em casa ali, irmãos, aí quando eu me sinto assim meio entediado, eu começo a pensar em alguma coisa. Às vezes estou arrumando lá em casa, quando não é em casa é no barraco, quando não é no barraco é na igreja. Sempre eu procuro algo ali para ocupar minha mente. E é claro, sempre separando o tempo ali de comunhão, de descanso também, né, de intimidade. Temos que buscar o equilíbrio, sim. Mas irmãos, nós podemos sempre fazer algo diferente na presença do Senhor. Sempre podemos fazer mais para Deus, para não cairmos na monotonia. Senão vamos desanimar mesmo se nós cairmos, né, na monotonia. E a Bíblia fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de trabalhar na obra, há tempo de trabalhar fora. Há tempo também de descansar. Há tempo de pegar a família, fazer um passeio, passear, irmãos. Então Deus, ele nos providencia todos esses momentos que nós podemos aproveitar. Vamos lá. Como vemos em Paulo, um plantador de igrejas deve estar consciente do chamado divino em sua vida. Deus nos chama e confirma esse chamado no corpo de Cristo. Na vida de Paulo, tudo começou no caminho para Damasco. Esse começo tornou-se um elemento motivador no ministério do apóstolo. Sempre há um ponto de partida em que somos tomados pela consciência daquilo que Deus nos chamou para fazer. Essa consciência do chamado é o fator motivacional que nos faz enfrentar os desafios diante de nós. Deus ainda chama. Então, como eu disse, chama é algo que queima por dentro, irmãos. E a consciência do chamado é o que tem que nos motivar. É aquilo que eu falei, nós temos que ter a certeza do nosso chamado, a certeza daquilo que Deus nos chamou para fazer. O mundo todo pode duvidar, quem não pode duvidar somos nós. Podemos ter sim momentos de dúvidas, irmãos, mas essa dúvida, irmãos, tem que cair por terra quando nós buscamos ali a presença de Deus e o chamado de Deus, senão a gente desiste. Só que, pastor, o senhor não serve para isso não, aí eu paro. Ah, pastor, o senhor não foi chamado para cuidar de igreja não, aí eu vou acreditar e vou parar? Eu tenho que ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Quantas pessoas, né, às vezes têm vontade de louvar e falar, você não tem voz para isso, acredita no homem e ele desiste do sonho, irmãos. Temos que ouvir, é a voz do Senhor. Amém, irmãos? Então vamos lá, isso vai nos motivar. Nós começamos um pouquinho mais tarde, mas eu creio que nós vamos terminar no tempo certo. Experimentado no deserto da vida. O apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida para falar ao nosso coração. Ali somos capacitados por Deus para topar contra os grandes desafios na missão de pregar o Evangelho e plantar igrejas. O Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Irmãos, todas as atitudes que nós tomamos nas nossas vidas contribuem para a formação do nosso caráter, para o aperfeiçoamento do nosso caráter ou para a destruição do nosso caráter. Todas as atitudes que nós tomamos na vida podem contribuir para o aperfeiçoamento do nosso caráter, a melhora ou para a destruição. Isso tudo vai depender das nossas escolhas também. Aqui foi falado do deserto. O deserto é necessário na vida do crente. Agora o deserto também é perigoso, porque a Bíblia fala de muitas pessoas que morreram no deserto. Naquele tempo que o povo de Israel saiu ali da terra do Egito, eles tiveram que passar pelo deserto. Muitos morreram no deserto, por quê? Porque entraram pelo caminho da apostasia. Não perseveraram, duvidaram e pararam de crer, e aí caíram na apostasia. Nós temos que ter cuidado, irmãos. Quando ir para o deserto, nós temos que ter o cuidado para perseverar até o fim, para não ir para o lado da apostasia, parar de acreditar. Às vezes o deserto ali é processo tão difícil, tão duro, que a pessoa para de acreditar que aquilo vai passar e pode cair na apostasia. O maior exemplo que ele nos deu foi o próprio Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. Ali vai dizer que foi uma prova muito dura. Ele foi tentado, ele passou fome ali, né, porque jejum de 40 dias e 40 noites. Ficou com fome, ficou com sede, ficou com frio, ficou com calor. Foi tentado pelo diabo, mas ele perseverou até o fim. E vai dizer que depois que Jesus perseverou até o fim, os anjos foram e serviram ele. Quando nós desistimos no deserto, irmãos, na metade do caminho no deserto, irmãos, aí caímos na apostasia.
Agora, se a gente não desistir e perseverar até o fim, os próprios anjos de Deus vai nos servir no final. Então temos que continuar até o fim, porque o deserto é para trabalhar o nosso caráter, para forjar o nosso caráter. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 8, versículo 2. Coloca aí, Pedro. Deuteronômio 8, versículo 2. Coloca aí. Deuteronômio 8, versículo 2. Olha só. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Então o deserto, irmão, serve para nos provar também, para nos humilhar no sentido de nos tornar humildes, submissos ao Senhor. Deus, ele já sabe de todas as coisas. Deus não precisa saber se a gente vai guardar ou não vai guardar a palavra, mas nós precisamos. Nós precisamos ser provados para saber se nós estamos ou se não estamos na fé, irmãos. Então o deserto, ele tem sim o seu propósito, e todo cristão tem que passar pelo seu deserto. E aqui diz, ó, o Senhor trabalha em nosso temperamento, caráter e personalidade. As experiências que passamos ao longo da vida podem ser oportunidades de Deus para forjar o nosso caráter. Então, nós já dissemos aqui, muitas vezes Deus não vai mudar a situação, mas Ele vai usar a situação para nos mudar. É como eu disse, Deus, ele não anula o nosso temperamento. Não, ele não anula o nosso temperamento, ele não anula a nossa personalidade, mas ele aperfeiçoa. Ele molda o nosso temperamento, ele molda a nossa personalidade. Quantas vezes, né? Às vezes nós somos brabos demais, aí Deus, ele permite a gente passar por um deserto ali para a gente ficar calminho. Tem muito ditado que diz assim também, né? Não peça paciência para Deus, porque se você pedir paciência, ele vai te dar prova. E é verdade, mas é necessário, irmãos. Não é que Deus vai derramar, tome paciência, como no passo de mágica, né? Tome paciência. Pronto, a Nilma é a pessoa mais paciente do mundo. Não, ele vai dar prova. A mansidão, né? Se for bem, quando nós somos bem brabinhos, gostamos de, não leva o desaforo para casa. Deus vai colocar as pessoas mais difíceis perto de você, para você ficar calminho. Não adianta nada brigar. Não adianta nada, é melhor relaxar e ficar calmo. É, irmãos, então Deus, ele nos ensina a ter equilíbrio. O fruto do Espírito é isso, é equilíbrio. É moderação, é equilíbrio. O fruto do Espírito é o caráter de Jesus aperfeiçoado em todos nós. E Deus, ele sabe como tratar o crente. Não se preocupem, né? Deus, ele sabe como tratar o crente, irmãos. Deus, ele sabe direitinho. Vamos lá, subtópico 3. A igreja segundo as Escrituras. Às vezes nós queremos, né? Nós queremos mudar as pessoas, mas às vezes não queremos nos mudar. Não é verdade? Hoje eu vou botar, se eu lembrar, eu vou botar o Minuto com Deus. Hoje eu estava observando muito com Deus, Minuto com Deus. Foi algo muito assim forte. Fala, muitas vezes nós queremos procurar o problema externamente, fora, nas pessoas, mas não identificamos o problema dentro de nós mesmos. Se nós queremos que as coisas mudem e que as situações mudem, a mudança tem que começar aí dentro de nós. Quando nós mudamos, todo o ambiente ao nosso redor vai mudar também. Vou colocar depois o Minuto com Deus para os irmãos ouvirem. Aí diz assim, ó, subtópico 3, para a gente encerrar. A igreja segundo as Escrituras. Toda a estratégia de um plantador de igreja deve levar em conta as Sagradas Escrituras. Nas Escrituras, vemos que a igreja local é um lugar onde devemos ter um relacionamento pessoal com Deus, onde há amor pelo pecador, onde há batismo no Espírito Santo para o exercício do serviço, profusão dos dons espirituais, ministeriais e de serviço. Há de se ter autoridade do alto para expulsar demônios e curar enfermos, há de ter pregação fiel da palavra de Deus, com a autoridade do Espírito Santo e vida de oração, pois os ministros não podem deixar de perseverar na palavra e na oração. Nessa igreja, batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Partilhamos da ceia do Senhor e aguardamos a sua volta para nos encontrar com Ele. Não podemos perder de vista que nós plantamos, mas é Deus que dá o crescimento e aprova a obra. Então, irmão, só para encerrar, né, aqui está falando da importância da igreja local. A igreja local é uma bênção. Nós vemos aqui, irmãos, que todos os ensinos do apóstolo Paulo, dos discípulos, né, todos os ensinos deles aqui, né, contradizem o que os desigrejados ensinam, né? Desigrejado fala que não precisa de igreja. Todo o ensino da Bíblia, irmãos, ensina exatamente o contrário disso. Aqui diz que é necessário para ouvir a palavra, para ter comunhão, para sermos aperfeiçoados, para sermos tratados, para participar da ceia do Senhor. E nós não podemos, irmãos, perder o amor, a alegria de estar na casa do Senhor. O salmista disse ali no Salmos 122, o salmista disse, né? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do meu Senhor.
É como se ele falasse assim, ó, não vejo a hora de chegar o dia do culto. É como se ele dissesse isso, né? Não vejo a hora de chegar o dia do culto. Me alegrei quando me disseram, hoje tem culto. Se nós não tiver cuidado, irmãos, vai acontecer ao contrário, né? Eu fiquei tão triste quando eu fiquei sabendo que hoje tem culto, vou ter que ir para a igreja. Não, vou ter que ir para a igreja, né? Então nós não podemos deixar a chama esfriar, a chama apagar, irmãos. Irmãos, depois eu vou dar uma lição de casa para os irmãos aí. Os irmãos leiam ali Ageu capítulo 1. Leiam Ageu capítulo 1. Sabe o que está falando ali em Ageu capítulo 1? Está mostrando Deus triste. Ageu capítulo 1. Sabe o que Deus estava falando ali? Falando, vocês estão cuidando muito da casa de vocês. Vocês estão vivendo em casas luxuosas. Estão cuidando tanto da casa de vocês, mas a minha casa está sendo destruída. A minha casa está sendo abandonada. A minha casa está vazia. E aí vocês estão depositando num saquetel furado. Vocês estão plantando, mas não estão colhendo pouco. Sabe? Ageu capítulo 1. Sabe o que está querendo dizer isso, irmãos? Que quando nós nos afastamos da casa do Senhor, as bênçãos também se afastam de nós. Deus fala, vocês estão plantando aí tudo, mas não estão colhendo nada, porque eles estão abandonando minha casa. Vocês estão muito tempo na casa de vocês, mas a minha casa está vazia. Estão passando mais tempo na casa de vocês do que na minha. É Ageu, depois os irmãos leem aí. Estão cuidando muito da casa de vocês, mas estão esquecendo da minha. Aí mostra um Deus o quê? Triste. Então quando nós nos afastamos da presença do Senhor, irmãos, quando nós abandonamos a congregação, deixamos de cultuar, de nos reunir com os irmãos, Deus ele não se alegra. O Espírito Santo fica triste com isso aí também. E aí as bênçãos se afastam de nós também, porque as bênçãos estão na casa do Senhor, na presença do Senhor. Já explicamos, né, que não é só dentro da igreja, né, na família de Deus, mas temos também, né, os nossos momentos de comunhão, os nossos momentos de culto, porque culto é isso, é cultuar, é se alegrar e falar, oba, hoje eu vou prestar uma homenagem ao meu Deus, hoje eu vou prestar uma homenagem ao nosso Deus. Culto significa isso, conjunto de ritual que visa homenagear uma divindade. E essa divindade que nós homenageamos é o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus todo-poderoso. Isso é um culto, é prestar culto ao Senhor. Então vamos lá para a conclusão. Vimos que muitos episódios na vida do apóstolo Paulo aumentaram sua visão para expandir a igreja por todas as partes. É vontade de Deus que vidas sejam chamadas por Ele para se tornarem plantadores de igreja. Pessoas que amem proclamar a palavra de Deus para quem não a conhece e formar uma igreja local que glorifique a Deus e viva a fé com fidelidade ao nosso Senhor. Então, para concluir aqui, irmãos, Deus ele quer que a gente se alegre na presença dele, que a gente tenha alegria de estar na presença dele e ainda alegria de ganhar mais vidas, evangelizar, ganhar essas vidas, plantar igrejas. E se Deus quiser, ano que vem, né, vamos organizar aí também o culto nos lares, que vai ser uma maneira de plantar também igrejas em outros lugares também. Talvez a pessoa nem venha congregar aqui, mas quem sabe a pessoa, né, começa uma igreja em outro lugar e abre em outro lugar também, e é uma bênção do Senhor. Amém, meus irmãos? Então essa foi a aula de hoje. Na lição número 8 nós vamos estudar Paulo, o discipulador de vidas, e nós esperamos os irmãos aqui na próxima aula.